você o que é o capital social. Então, o que é capital social? Você já estudou isso quando você estudou empresa 1. O que é capital social? Alguém? Os investimentos? Sim, os investimentos que os sócios colocam no negócio. Os investimentos que o empresário individual, que também uma empresa individual também tem capital social, coloca no negócio. Né? Vamos pensar de forma mais simples. O capital social é o dinheiro e os bens, né? Pode ter bens ou não, que os sócios, capital social é a contribuição dos sócios, né? dos empresários. É a contribuição, se for uma sociedade, dos sócios ou do empresário individual para a empresa, né? Lembrando que empresa é atividade econômica organizada, para a sua empresa. Então, sócio de uma empresa ou o empresário individual, ele vai contribuir com seu patrimônio, né, para a atividade empresarial. Essa contribuição, ela pode ser, né, em dinheiro, em bens, né? Aí, professor, dinheiro, bens também não é dinheiro, né? Dinheiro também não é bens. Aí a doutrina separa. E trabalho? Então, quando eu for montar uma sociedade, eu posso dar dinheiro, eu posso dar bens, ou eu posso dar trabalho, certo? Para a sociedade anônima, que é a sociedade que a gente está usando, o trabalho não vai ser uma contribuição comum, né? Não é normal, né? O sócio de uma sociedade anônima normalmente investe dinheiro e ou bens, certo? Regra geral, quem vai decidir como vai ser a contribuição dada pelos sócios são os próprios sócios. Então, vou montar uma sociedade, uma loja, né, com o Pedro. E aí, ele tem dinheiro e eu não. Então, ele vai entrar com dinheiro ou eu vou entrar com trabalho. É possível? Sim, é possível. Vou montar uma loja com o Pedro. Eu vou dar a metade do dinheiro e ele vai dar a metade do dinheiro. Também é possível? Sem problema nenhum. Vou montar uma loja com o Pedro, só que é uma loja de carros, e eu tenho 3 carros. Eu quero dar esses 3 carros para compor o patrimônio da loja. Posso? Sem problema nenhum, é possível. Né? Exemplo de dei dinheiro, dei bens, ou só trabalho. Quem vai definir se a contribuição do sócio, né, ou o investimento do empresário vai ser com dinheiro, trabalho ou bens, são os próprios sócios. O que a gente vai ver são as regras especiais, né, ou próprias da 6404, ou próprias da sociedade anônima, para a formação desse capital, né, societário. Ou seja, a 6404 vai trazer algumas regras específicas com relação a esse capital social. Primeira regra tem a ver com a fixação. A lei determina que o capital social deve ser fixado no Estatuto Social. Isso é uma regra que está na Lei 6404, mas é uma regra comum, né? É uma regra que também existe para as outras sociedades. Quando você foi meu aluno em Empresa 1, né, quem foi, fez um estatuto social, fez um contrato social e fez um requerimento. E todos esses documentos tinham em comum a necessidade de apontar nesse documento qual foi, né, o montante, né, o capital social que foi investido, certo? Então, até aqui, tudo igual, né? O Estatuto Social, que é o documento de Constituição da Sociedade Anônima, vai dizer, ou vai prever, ou vai fixar o capital social que foi investido, o montante de dinheiro que foi investido. Aí tem um específico que manda ser moeda nacional. Pensando que a sociedade anônima é um grande empreendimento, que eu posso ter investidores, né, estrangeiros, eu vou ter que converter esse investimento em dólar, por exemplo, para moeda nacional. Então, aqui talvez seja uma novidade que não tem para os outros modelos societários. O parágrafo único diz que a expressão monetária, né, do valor do capital social vai ser corrigida anualmente. Né? Depois a gente vai falar sobre modificação de capital social e vai ver que é necessário a atualização do capital social.
Hoje isso não tem muito sentido, né? O ruim é que a gente muitas vezes estuda as coisas e não sabe o porquê que foi feito aquela época, né? E permanece na lei até hoje, só que hoje perdeu sentido. Imagina na época de inflação. Como é que era a época de inflação? Lembra, né? A maioria aí não vai se lembrar, porque são muitos novos, né? As coisas subiam de preço toda hora, né? As coisas subiam de preço, dependendo da fase, né, do momento inflacionário no país. Você ia no mercado de manhã comprar um pacote de arroz, custava 5 cruzeiros, sei lá, né? 50 cruzeiros. E à tarde era 55, ou seja, tinha um aumento de preço de um dia para o outro. Era uma loucura, assim, né? As coisas subiam de preço muito, tinha 5.000% de inflação ao ano, né? Isso era complicado. Então imagina que a gente fosse montar uma sociedade anônima, nós pegássemos, né, R$ 1 milhão dos sócios, investíssemos, comprássemos, né, um prédio, comprássemos, né, equipamentos. Depois de um ano, aquele prédio não estava no mesmo valor. Por quê? Por causa da inflação. Então o preço ia subindo. Se o prédio, né, ou os bens que compõem o patrimônio da sociedade anônima subiu de preço em razão da inflação, principalmente, né? Pode ser que suba por outras razões, mas estou dando um exemplo aqui que era muito drástico, né? Essa mudança, muito comum e o aumento era muito grande. Se eu comprei esse prédio por R$ 500 mil, montei o equipamento por, né, R$ 300 mil e tenho R$ 200 né, investidos lá na conta, daqui a um ano, né, só em razão da inflação, não estou nem falando do crescimento da empresa, que também é possível, verifique, né, ou veja que o valor já é outro, né? Aquele prédio já está valendo 1 milhão, mais os móveis, ou seja, só pela inflação a empresa já saiu de 1 milhão de capital social para 2 milhões. A mudança do capital social também vai acontecer, né, em razão de outras situações, né, como o aumento da empresa, o reinvestimento de mais dinheiro pelos sócios ou por novos investidores. Mas existe uma questão preocupante à época, né, a lei é de 76, que era a inflação, e por isso a necessidade da correção do capital social. É correção principalmente em razão disso, tá? Hoje isso pouco se aplica, né? Dificilmente você vai ter uma alteração do contrato, do estatuto e do capital social em razão de correção monetária, porque a correção é ínfima, certo? Você vai fazer isso em outro momento, quando você fizer um aporte, um aumento em razão de outros casos, outras funções, e você aproveita e corrige o capital social. Mas hoje a correção é muito pequena, não tem muito sentido esse parágrafo, mas teve sentido lá atrás, quando falava, né, disso. Eu posso alterar, né, o capital social, né? Eu posso alterar. O que é alterar? É majorar ou diminuir. Eu posso alterar o capital social de uma sociedade anônima? Posso. Para uma sociedade que não seja uma sociedade anônima, é tranquilo, né? A alteração do capital social, a majoração ou diminuição, ela praticamente não tem regras, né? Ou seja, ela vai acontecer em razão da vontade dos sócios. Só que aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu posso ter uma sociedade que tem acionistas, né? Minoritários. E o aumento, né, ou a diminuição vai refletir nesses acionistas e vai refletir nesses credores. Então eu tenho regras, né, específicas que dizem quais os momentos que eu posso aumentar ou diminuir o capital social. Então, diferente de uma sociedade normal, né, de uma sociedade não anônima, o aumento ou diminuição do capital social aqui, ele tem previsão legal. Então, as hipóteses de aumento e, né, diminuição do capital social estão previstas no artigo 166 e seguinte. Vamos colocar aí para você. Então, eu posso aumentar o capital social? Posso, nas hipóteses previstas em lei. Ok? Abra esse código e vamos dar uma olhadinha. Olha o que diz o artigo 166, né? O capital social, né, a modificação do capital social, primeira parte do aumento. Primeira regra para aumento do capital social. Quem pode mudar o capital social? Porque existe, né, um corpo diretivo numa sociedade anônima que a gente ainda vai estudar. Então, a sociedade anônima vai ser dividida, né, por grupos, né, que são, né, ou por entes, ou ainda órgãos. A gente chama de órgãos da sociedade anônima. A sociedade anônima vai ter um órgão geral, máximo, supremo, que é a chamada Assembleia Geral, que nada mais é do que a reunião dos acionistas.
A Assembleia Geral vai ter abaixo da Assembleia, né? Perdão, a Sociedade Anônima vai ter abaixo da Assembleia Geral dois outros órgãos, né, executivos, que é o Conselho de Administração e a Diretoria. E eu tenho, né, o Conselho Fiscal, né, também na Sociedade Anônima. Então, essa é uma estrutura mínima, básica de uma sociedade anônima. E aí, dessas pessoas, a quem compete mudar o capital social? É isso que a lei vai dizer. A competência para a mudança do capital social ou do aumento do capital social é por quem? Pela deliberação da Assembleia Geral Ordinária. A gente ainda vai estudar a Assembleia Geral e a gente vai ver que a Assembleia Geral pode ser ordinária ou pode ser extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária é aquela que acontece, né, uma vez por ano, 4 meses depois do encerramento do exercício financeiro. Não se preocupe em anotar isso agora, porque a gente vai ver isso depois novamente. Então, todo ano, né, os sócios têm que se reunir, obrigatoriamente, está na lei, para decidir alguns assuntos que a lei determina, como, por exemplo, aprovar as contas dos administradores, certo? Isso acontece todos os anos. Então, nessa reunião, a Assembleia Geral vai também decidir aquele aumento em razão da correção, né, monetária que a gente acabou de comentar. Então, a mudança em razão da correção monetária vai acontecer anualmente nessa Assembleia chamada de AGO, né, por deliberação dos sócios. A segunda hipótese está no inciso 2, por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, que é um órgão administrativo que está logo abaixo, observado, né, o que dispuser o estatuto nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado. Então vamos lá, existe uma coisa que se chama limite autorizado de emissão de ações. Para constituir uma sociedade anônima, né, é muito difícil você saber exatamente qual é o capital que eu preciso. Então, eu posso previamente autorizar a emissão de novas ações. Então, imagine, eu quero montar uma empresa de petróleo, né? Sou Medina X, lá, o Eike Batista. E aí, quanto que eu preciso para montar uma empresa de petróleo? Difícil dizer, concorda comigo, né? Eu faço uma estimativa. Eu penso, R$ 1 bilhão é suficiente. Mas eu vou imaginar que eu preciso construir uma refinaria, eu vou imaginar que eu preciso alugar ou comprar, né, lá, navios, eu tenho que contratar pessoas. Então, assim, é um cálculo muito difícil de você saber. Então, eu estimo que eu preciso de R$ 1 bilhão. Mas pode ser que durante o processo de construção, que vai demorar anos, eu preciso de mais dinheiro. Convocar uma nova assembleia para permitir a emissão de novas ações é um processo demorado e caro. Então, na primeira convocação, eu já permito, né, eu já deixo consignado que eu posso, se necessário for, emitir mais novas ações. Então, imagine, eu faço uma chamada de emissão de ações para captar R$ 1 bilhão, mas já pré-autorizo que seja emitido, por exemplo, até mais um bilhão. Então, o meu capital social ele é de 1 bilhão, mas ele está pré-autorizado para ser mais 1 bilhão. Ou seja, na medida da necessidade, eu vou emitindo mais ações, né? E, portanto, conseguindo mais sócios e, portanto, conseguindo mais dinheiro. E como é que eu faço isso? Por deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, dependendo da sociedade. Então, o Estatuto da Sociedade vai prever se há o capital autorizado, e havendo quem é competente para tomar essa decisão. Se é o Conselho de Administração ou é a Assembleia Geral, certo? Então, a Assembleia Geral vai tomar a decisão ou o Conselho de Administração de emitir novas ações. E aí o que nos interessa, né? Que no momento estamos falando de capital. A emissão de novas ações altera, consequentemente, o capital social da empresa. Consegue visualizar isso? A minha empresa tinha um capital social de R$ 1 bilhão. E eu tinha, por exemplo, 100 milhões de ações, cada ação valia R$ 10. Eu emiti mais 10%, ou seja, eu emiti mais 10 milhões de ações a R$ 10, captei mais 100 milhões de reais. Ou seja, meu capital social vai sair de 1 milhão para 1 milhão e 100. Então, eu estou fazendo um aumento do capital social em razão da emissão de novas ações. Percebeu, né? Então, a segunda hipótese de possibilidade, né? A segunda hipótese é ótima, né? A segunda hipótese, ou a segunda possibilidade de aumento do capital social ocorre quando eu aumento o capital social da minha empresa em razão da emissão de novas ações que já estavam previamente autorizadas, tá?
Eu sei que isso é bem técnico, mas eu preciso que você imagine essas situações, para não precisar simplesmente decorar o que está aqui no código, né? Terceira hipótese, né? Conversão de ações, né? De conversão em ações de debêntures, partes beneficiárias, exercícios do direito conferidos ao bônus de subscrição ou opção de compra de ações. A gente ainda vai estudar cada um desses valores mobiliários, que a gente ainda não viu, né? Mas o que eu quero que você observe nesse momento, né? Existem vários papéis, que são esses que estão escritos aí, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, opção de compra de ações, são outros títulos que não se confundem com as ações que podem ser emitidos pelas empresas. Cada um título vai ter, né, tem uma função, e pode ser emitido por uma hipótese. Então vamos pegar um exemplo. Imagina que a empresa, sociedade anônima, precise emprestar dinheiro, né? Ela pode fazer isso através de um banco, né, fazer um contrato de mútuo, ou ela pode emitir uma debênture. Então, a debênture tem a função de pegar um empréstimo, né, como se fosse um empréstimo. Só que ao invés de fazer um empréstimo, um contrato com o banco, eu faço uma emissão pública de empréstimo. Todo mundo que quiser emprestar dinheiro para a minha empresa Medina X Óleo, né, compra uma debênture. Então eu preciso captar 100 milhões de reais, eu emito 100 milhões de debêntures. Você compra 1 milhão, né, outro compra 500 mil, outro compra 100 mil, e no total eu consegui captar 100 milhões de reais em debêntures emitidas. Eu posso, companhia, né, se eu quiser, conceder a essa debênture ou a qualquer outro daqueles papéis que a gente ainda vai estudar um direito, que é um direito de converter o valor em ações. Então imagine, eu falo para você, ó, eu não estou vendendo ações agora. Por quê? Porque não é o momento, porque a princípio eu não quero, mas eu vou fazer o seguinte: se durante o processo, né, ou prazo para mim resgatar essa debênture e, portanto, devolver o dinheiro que você me emprestou, com juros, obviamente, eu resolver emitir novas ações, você que tem essa debênture tem o direito de converter a sua dívida, né, ou a minha dívida com você, em ações. Então, os papéis podem ter a eles atrelados o direito de converter o valor da dívida, né? No debênture é dívida, mas os outros não, nem todos são, tá? Então, pode ter um papel, no caso da debênture, que é uma dívida, o direito de conversão em ação. Então, imagine, eu quero comprar debêntures da Petrobras. E essas debêntures são conversíveis em ações. Então eu compro debêntures por quê? Porque eu dou 5 mil reais para a Petrobras, daqui a 5 anos ela vai me devolver os 5 mil reais com juros de, sei lá, 1% ao mês. Durante esses 5 anos, eles resolveram emitir mais ações. O que eu faço se a minha debênture for conversível? Nem toda ação, tá? Isso é um direito que pode ser concedido ou não. Sendo a minha debênture conversível, eu vou lá e falo assim, ó, quero aproveitar. E eu quero, ao invés de receber esses 5 mil reais, eu quero as ações correspondentes. É claro que vai ser feita uma conta, né? De o quanto é cada ação e o quanto eu tenho de dinheiro para receber, e isso vai ser conversível em ação. No final das contas, não sei se você percebeu, a emissão de títulos que são conversíveis em ações são ações, e a emissão de novas ações são aumento do capital social. Então, o inciso 3, na verdade, é um desdobramento do inciso 2, porque eu tenho a conversão de títulos, né, em ações né, e, consequentemente, a emissão de novas ações é também o aumento de capital, tá? Percebeu? Né? Então, indiretamente, a emissão de ações em razão da conversão de títulos que a empresa emitiu com essa possibilidade. Depois a gente vai estudar os outros títulos, né? Não se preocupe. Nesse momento, eu só estou olhando aquele capital social lá, de 1 milhão de reais, que era 1 milhão de reais, só que eu emiti dívidas, por exemplo, não é isso? Debêntures, e eu agora resolvi emitir novas ações. Aquelas debêntures vão virar ações e, consequentemente, meu capital social vai ser aumentado, ok? Quarta hipótese, né, é por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para decidir sobre a reforma do Estatuto, caso inexistir autorização de aumento ou a mesma esteja esgotada. Então vamos lá. Eu te falei anteriormente que eu podia previamente estabelecer a possibilidade de uma sociedade anônima ter capital social autorizado.
Imagine que eu não fiz isso. Significa dizer que eu nunca mais vou poder aumentar o capital social? Não, eu posso convocar uma Assembleia Geral para esse fim. Se a Assembleia Geral não for aquela ordinária, ou seja, for uma Assembleia Geral extraordinária, né, ou se for uma Assembleia Geral não recorrente, ela vai se chamar extraordinária. Então, eu vou ter dois tipos de Assembleia Geral na sociedade anônima. A Assembleia Geral ordinária ou a Assembleia Geral extraordinária, AGO ou AGE. Igual acontece no condomínio, né? Quem mora no condomínio já deve ter visto falar isso. AGO, AGE, né? Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A gente vai ver isso. Mas, basicamente, a AGO são aquelas que acontecem anualmente para decidir coisas que a lei manda fazer todo ano. E a extraordinária, toda a Assembleia que é convocada que não seja ordinária. Então, eu preciso, né, na nossa sociedade anônima, por exemplo, Estácio SA, aumentar o capital social, porque eu vou começar a investir ou montar a faculdade em outro estado. Então, a minha escolha, né, para fazer isso, de capitalização, de conseguir dinheiro, é através de novos sócios. Poderia ter feito empréstimo? Poderia. Poderia ter emitido debêntures? Poderia. Poderia ter, né, conseguido dinheiro de outra forma? Poderia, mas eu resolvi conseguir mais sócios. É uma forma de me capitalizar. E meu capital social não está previamente autorizado, ou se estava, já acabou, né? Está esgotado ali, como disse. Então, o que eu faço? Eu vou ter que convocar uma assembleia, nesse caso extraordinária, para o aumento do capital social. Então, veja que o aumento do capital social, eles desdobram em várias formas, né? Mas, no final das contas, né, é o aumento do capital social que vai permitir o quê, né? Que vai permitir a emissão de novas ações de várias formas, a forma maior de aumento do capital social. Melhor, ficou assim, ficou melhor. Então, na primeira hipótese, né, o aumento ocorre em razão da correção monetária. Na segunda hipótese, em razão, né, da emissão de novas ações previamente autorizadas. Na terceira hipótese, né, a conversão de títulos em ações. E na quarta hipótese, o aumento em razão de emissões não previamente autorizadas. Então, as três hipóteses têm a ver com aumento do capital em razão do aumento das ações. Percebeu, né? Aí tem regras práticas ali, né? Se o conselho fiscal deverá ser chamado, se houver, né? Aí não é muito interessante para a gente aqui, porque não é muito específico, né? Então, como é que eu faço para fazer isso se for correção monetária? Está lá no artigo 67, né? Regras disso. Como é que eu faço isso no capital autorizado? 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independente da reforma estatutária. Então, também já tínhamos comentado, né? São coisas bem específicas, né? Normalmente não cai. Vamos mais para coisa prática. Capitalização, ou seja, da empresa através dos lucros. Então, eu tive lucro e aí eu vou aumentar o meu capital social através do lucro. Então, imagine, eu montei a empresa com R$ 1 milhão, a empresa trabalhou o ano todo. No final do ano, ela ganha 500 mil. Um exemplo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu posso entregar para os sócios, né, através de dividendos, ou eu posso reinvestir na empresa. E aí, como é que eu faço isso? Aumento o capital social da empresa através da capitalização dos lucros. Isso é uma consequência, né, do aumento do capital social em razão da capitalização dos lucros. Ó, 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou reservas importará na alteração do valor nominal das ações. Certo? O valor nominal da ação é o valor que a ação vale. Então, imagine, eu, né, comprei de uma empresa 10 ações e paguei R$ 10 cada ação. O valor nominal é esses R$ 10, é o valor equivalente, né, da ação com base no capital social. A empresa tem 1.000 ações e o capital social da empresa é R$ 10 mil. Qual é o valor nominal de cada ação? R$ 10. Então, a divisão do total do capital social pela quantidade das ações vai me trazer o meu valor nominal. Então, vou colocar aqui para você o que é o valor nominal de uma ação. O valor nominal de uma ação é o valor de uma ação equivalente à divisão do capital
social pela quantidade de ações. Então, exemplo, uma sociedade tem um capital social de R$ 100.000 e tem 10.000 ações. O valor nominal de cada ação é R$ 10. Ok? Esse é o valor nominal. É o valor que cada ação representa, né? Pela divisão entre o capital social e sua quantidade de ações. Antigamente, o valor nominal ele estava previsto na própria, né? Ele pode estar previsto no próprio documento. Hoje a gente não tem mais ações assim, tá, pessoal? Antigamente, eu tinha a ação ao portador. Eu levava para casa o documento. Quer ver? Ó, vou compartilhar aqui com você a minha tela. E aí, poderia estar previsto. Será que foi? Vê se foi aqui. Esse aqui é um exemplo que não existe mais, só existe antigamente, de uma ação. Ação é um documento, é um título que representa a propriedade da empresa. Tá conseguindo ver aí? Alguém pode responder para mim por áudio? Porque eu não, se eu mudar a tela para ver se você está me respondendo, não vai aparecer. Apareceu? Sim. Obrigado. Só para você tentar visualizar o que seria uma ação. A ação, antigamente, seria isso, um documento que representa a quantidade de ações que você tem. Então, isso aqui é um exemplo de uma ação ao portador, uma ação preferencial da Cervejaria Brahma. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as ações não são mais ao portador, hoje em dia as ações são escriturais. Hoje em dia eu tenho um livro, né, lá na companhia em que as ações estão escrituradas. Ou hoje em dia eu tenho uma conta corrente, né, em uma corretora e nesta conta vai estar escrita lá determinada quantidade de ações que eu tinha. Mas antigamente era assim. E poderia estar prevista aqui na ação, é porque eu não consigo ampliar, o valor nominal de cada ação. Né? O valor nominal de cada ação está previsto aqui. Essa ação vale 50 cruzeiros, por exemplo. Como é que chegou nessa quantidade? Quando você comprou a ação, pegou o valor do capital social pela quantidade de ações, e seria o valor nominal. O valor nominal ele é uma referência, tá? O valor nominal é uma referência de uma ação. É sempre que eu vou utilizar do valor nominal para poder comprar ou vender uma ação? Não, né? O valor nominal é uma das referências possíveis que uma ação pode ter. Então, eu posso ter um valor de negociação, eu posso ter o valor, né, imobiliário da ação, eu posso ter o valor da ação pelo patrimônio líquido. Então, vamos lá. Valor da ação negocial é aquele que você comprou e vendeu. Então, eu comprei a ação do Eike Batista assim que ele lançou. Então, ele emitiu 1 bilhão de ações, 1 bilhão de reais, né? Ele queria captar 1 bilhão de reais e emitiu 100 milhões de ação a R$ 10 cada uma. Quanto eu paguei? R$ 10. No meu caso, correspondeu, né, que o valor de negociação equivale ou equivaleu ao valor nominal. Mas sempre vai ser assim? Não, né? Não vai ser assim. As pessoas compram as ações ou vendem as ações muitas vezes na expectativa que a empresa vai crescer e vai dar lucro, ou na expectativa que a empresa vai perder dinheiro e vai dar prejuízo. Então imagina que eu tivesse comprado ações do Eike Batista e ninguém, né, e ainda não estivesse dando lucro, paguei R$ 10. Aí sai uma notícia no jornal dizendo que o Eike Batista conseguiu um contrato para explorar petróleo no pré-sal. Estou chutando aqui um exemplo. Qual é a expectativa do mercado? Que a empresa vai ter mais lucro do que imaginava-se, porque ela conseguiu um contrato que ela não tinha.
Então, o que as pessoas vão fazer? Vão pagar mais por essa ação, vão pagar 11, vão pagar 12, vão pagar 13, né? Isso vai aumentar o valor da negociação, isso vai dar um ágio no valor da negociação. Ao contrário, pode ser que o ex-batista não tenha conseguido assinar um contrato que ele previu que ia assinar no momento da emissão das ações. O que vai acontecer? O inverso, né? As pessoas vão falar, essa empresa vai dar prejuízo, então eu não quero ser sócio, ou então ela não vale tudo isso. E aí o valor vai cair para 9, vai cair para 8, vai cair para 7. Então perceba, o valor da negociação é um valor efetivamente, né, negociado, que pode ser mais ou pode ser menos que o valor nominal. Eu posso querer calcular o valor da empresa não pelo valor que as pessoas investiram, né, compraram as ações, mas eu posso pegar a empresa depois de determinado período, por exemplo, e ver qual é o valor dos imóveis e dividir a quantidade o valor dos imóveis pela quantidade de ações. Eu vou chegar no valor imobiliário da ação. Por quê? Porque para mim o que vale na empresa são os bens. É um critério, né? Ou patrimônio líquido, vou pegar os ativos e retirar os passivos, vou chegar numa outra métrica. Então, se você trabalha com isso, né, você compra e vende ações, ou trabalha num fundo de investimento que compra e vende ações, né, pode ser que você se interesse em criar uma métrica ou se utilizar de uma métrica existente para chegar no preço que você entende que é certo, justo da ação. E aí essa métrica não vai ser o valor negocial. Você vai ter um valor que você calculou com base no patrimônio, com base nos imóveis, né, ou outro critério que você utilizou, e um valor que está negociado. Quando a ação baixar num preço que chegue, né, igual ou abaixo do que aquilo que você acha que a ação vale, você compra, né, porque ela está barata. Quando a ação tiver cara, né, ou seja, um preço acima do que você acha que ela vale, você vende, certo? Então, o ideal, né, o que as pessoas buscam fazer é comprar barato e vender caro. Ah, professor, como é que eu faço para comprar barato e vender caro? Difícil, ninguém sabe fazer, né? Aliás, todo mundo quer fazer isso. É a grande sacada do mercado, né, de ações, é isso, saber o momento de comprar e saber o momento de vender. Hoje, né, teoricamente, estamos no momento de compra. Por quê? Por causa das crises, né? As empresas estão tendo prejuízos e outras, né? Inclusive, algumas você não sabe qual é o valor do prejuízo ainda. Então, as ações caíram muito, 20%, 30%, 40% nos últimos meses. E, teoricamente, está no momento de compra, né? Mas eu posso falar para você, compra qualquer ação que está barato? Não. Você vai, né? No geral, macro, né, majoritariamente as ações estão baratas, mas eu posso ter uma ação específica e está cara. Porque, na verdade, ao invés de cair com essa ação, o preço subiu. As ações de mercados, por exemplo, né, Carrefour, GPA, que é do Pão de Açúcar, eu falo GPA, Grupo Pão de Açúcar, que é dono do S, que é dono do Pão de Açúcar, né, e outros hipermercados, né, outras ações, ao invés de caírem com a crise, na verdade, elas subiram. Por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais, estão gastando mais no supermercado. O supermercado está vendendo mais ao invés de vender menos. Então, a maioria dessas ações dos supermercados subiram de preço. Então, né, uma coisa é o panorama geral do mercado, outra coisa é o preço da ação especificamente. Para você comprar uma ação, você tem que entender um pouco de panorama de mercado, mas também tem que entender um pouco da ação em si, da empresa em si, do negócio em si, estudar o negócio em si para ver o rumo do negócio. Pode ser que uma ação do supermercado, né, caiu um pouco, né, por causa da crise. Pode ser que ela caiu. Provavelmente no início, né, da pandemia, todas as ações caíram, inclusive supermercados. E aí os supermercados tiveram uma retomada. Então você tem que analisar isso, né? E aí você tem gráficos, você tem sites, né? Você tem muita informação aí. Né? Por exemplo, tem um site aqui que eu uso, que é o Status Invests. Aí você joga no site, é uma ação qualquer, né? Você tem os índices do mercado em si, por exemplo, o índice Bovespa. Quer saber, hoje o índice Bovespa está subindo, né, 3%. Na verdade, o índice Bovespa é uma cesta de ações. Tem várias ações que compõem o índice Bovespa, né? Eu quero saber o preço do Itaú, né? Aí eu digito aqui, né, tem lá, ó, tem Itaú 3 e Itaú 4, que é a ação ordinária e a ação preferencial do Itaú. A ação está subindo ou está crescendo? Hoje, a ação do Itaú está valorizando 6%. Né? Hoje, a Itaú 3, que é a ação ordinária, está valendo R$ 22. Olha só que interessante. Nas últimas 52 semanas, ela chegou a R$ 19. Né? Mínimos e máximos nas últimas 52 semanas, né? Que equivale a um ano. O máximo foi R$ 31. Quanto que ela está pagando nos últimos 12 meses de dividendo? 9%. Né? Qual é a valorização nos últimos 12 meses? 19%. E aí você tem vários gráficos, você coloca o preço da ação por dia, né? Você coloca o preço da ação em 5 dias, 30 dias, né? 6 meses, 5 anos. Né? Perceba, em 5 anos, né, ela mais subiu do que desceu.
né? Ela estava lá a R$ 15 há 5 anos atrás, chegou aí a 31, e hoje, com essa grande queda, olha aqui a queda, para você ter uma ideia, né? Dessa crise agora da pandemia. Saiu de 30, mais ou menos, que estava no final do ano passado, aí, ó, 31,50, e chegou a R$ 23, né? Uma queda vertiginosa. Recuperou um pouquinho, mas está alto. E aí você tem outros indicadores, essa ação ordinária, ON. Aí tem outras regras, né? Outros indicadores que a gente estuda para poder avaliar uma ação. Preço da ação sobre o patrimônio, preço sobre o lucro líquido, o EBITDA, margem, né? Tem dividendos que ela distribuiu, olha lá, o Itaú distribuiu dividendos, né? Para quem tinha ação dia 30/11, recebeu no dia 4/1 de 2021, né? Quanto que ele recebeu? 0,01 centavo e meio, né? É isso? 1,5 centavo por ação. O valor é pouquinho, né, mas você tem que ter bastante ação para poder valer a pena. Qual o patrimônio do Itaú? Patrimônio líquido, né? 143 milhões. Qual o total de ativos? 1 bilhão, né, e 600 milhões. E aí tem várias aqui, né? Fluxo de caixa, margem, tem vários, né? Balanço patrimonial, várias métricas aqui para você fazer isso. Para atuar com ações, tem que ter um pouquinho de conhecimento de contabilidade, tá? Mas é importante para você poder investir sua grana. Vamos voltar aqui para a nossa vaca fria aqui, né? Para o nosso, né, mercado de valor mobiliário, e é o que eu falei para vocês, que eu posso atribuir diversos valores às ações, certo? As ações podem ter um valor nominal, que é esse valor resultado da divisão do capital social pelo número de ações, certo? Já tinha falado, estou colocando aqui os conceitos para você, para fazer uma revisão. A ação pode ter um valor de negociação, que é o mais comum, que é esse que a gente olhou ali agora num site, né, que faz essa consulta, que é o preço pago pela ação, que varia muito, porque cada dia é uma surpresa, né? O mercado tem tem um humor, como a gente diz. Tem o valor patrimonial, que corresponde ao valor, né, representado pelo patrimônio da empresa. Então, você pega o patrimônio e divide pelas ações, você vai chegar num outro valor, chamado valor patrimonial. Estou colocando os conceitos aí para você, para quem quiser copiar, certo? Até aqui alguma dúvida? Então, estávamos falando, né, das hipóteses de aumento do capital social da empresa. Hipóteses de redução. Posso reduzir o capital social? Posso, né? A redução ela é mais restrita, né, do que o aumento. A redução ela só vai poder acontecer, né? Olha o artigo 173. Redução. Comer um pedacinho aqui, né? A Assembleia Geral poderá deliberar a redução do capital social. Quando que pode haver redução? Se houver perda até o montante dos prejuízos ou julgar o capital social excessivo. Então, imagine, a gente montou uma empresa lá, Medina X Óleo. Colocamos R$ 1 bilhão. E aí estamos produzindo, né? Tive 100 milhões de prejuízo. Esse dinheiro saiu da onde? Saiu do capital social, certo? Então, eu deveria transformar ou traduzir esse prejuízo para o capital social. Eu deveria, para zerar o meu prejuízo, o que eu faço contabilmente? Eu diminuo o capital social. Então a empresa, na verdade, ano passado ela teve 100 milhões de prejuízo, esse ano ela passa a ter um capital social menor. Então a redução do capital social quando os acionistas deliberarem por transferir esse prejuízo, né, para o capital social, certo? Isso é uma manobra contábil. E a outra hipótese, quando julgar excessivo. Então, eu estimei que eu precisava de R$ 1 bilhão para poder montar o meu negócio, mas eu só usei 500 mil, 600 mil, 700 mil. Tem um dinheiro lá que está sobrando, né? Ou seja, excessivo. Eu posso, né? A gente pode, como acionista, se quiser, devolver isso para os sócios. Isso se chama, devolução do capital social, né? Amortização. E aí, se eu amortizar esse capital social, obviamente, o capital social que era inicialmente de R$ 1 milhão vai ser reduzido por aquele montante que foi devolvido, tá? Então, as hipóteses de redução são mais restritas, né? Vão ser decididas nessa única opção aqui. Voltando lá pelo início lá da lei, né? O artigo agora 13 vai falar sobre esse valor nominal que eu já tinha comentado com vocês. O que é o valor nominal, pessoal? Já comentei, né? É o valor que a ação tem,
em razão da divisão do preço, né, do valor do capital social pela quantidade de ações. E existe uma regulamentação em relação a isso. Olha o artigo 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao valor nominal. Vamos pensar no caso concreto. Fizemos uma companhia e estipulamos que o valor seria R$ 1 bilhão e emitimos 100 milhões de ações a R$ 10. Qual é o valor de cada ação? R$ 10. Posso fazer uma segunda emissão de ações? Posso. Pode, inclusive, ser um capital autorizado, como eu já falei. Ou um capital não autorizado e eu faço uma assembleia para isso. O problema é o seguinte, se eu emitir uma nova ação, eu tenho que pensar no preço. Porque se eu emitir uma nova ação a R$ 5, o que vai acontecer com ações existentes? Vai diluir, né, o valor da ação existente. Então, eu, acionista que tinha comprado a 10, nessa nova emissão a 5, eu estou perdendo dinheiro. Imagina que eu emiti 100 milhões de ações a R$ 10 e agora estou emitindo mais 100 milhões a R$ 5. No final das contas, eu vou ter o quê? Né? Uma média de R$ 7,5 cada ação. Isso é ruim, por quê? Porque o valor nominal da ação vai reduzir. Então a lei veda isso para proteger o acionista, principalmente o acionista minoritário. E ela veda o quê? A emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Então o valor nominal é para que eu quero saber o valor nominal, né? Para isso, para limitar o preço das novas ações emitidas. Né, o preço mínimo. Né? Então, o preço mínimo das novas ações emitidas corresponde ao valor nominal existente das ações. Deu para entender, né? Então, agora, cuidado. Uma coisa é o valor nominal existir. Outra coisa é eu colocar o valor nominal na ação, propriamente dito. Lembra aquela ação que eu te mostrei lá no papel? Poderia estar escrito lá, ação vale R$ 10, ou poderia não estar escrito nada, às vezes só R$ 10. Ou seja, né, eu posso ter a emissão de ações sem o valor nominal fixado, né, pela companhia. Isso é uma forma de formalização ou não, né, do valor nominal. Então, olha só aqui o 14, né? Ações sem valor nominal. O preço da emissão das ações sem valor nominal será fixado na constituição da companhia pelos fundadores e no aumento de capital pela Assembleia Geral e Conselho de Administração. Então, aqui é um segundo exemplo, né? Você vai emitir ações e aí essas ações já vão sair com preço de R$ 10 cada uma. Ou eu vou emitir ações e eu não sei qual vai ser o valor nominal da ação. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor do capital que eu vou conseguir captar e nem sei a quantidade de ações que eu vou emitir. Então, esse valor vai ser fixado depois, percebeu? Né? No momento de emissão da constituição da empresa. Então, em outras palavras, pode ser que a ação já saia, já seja emitida. Pensa naquela antiga, que é mais fácil de você imaginar, com um valor nominal expresso, ou pode ser que não. Ela existe um valor nominal, que nada mais é do que uma conta que eu faço, né? Que eles vão fazer para chegar. Mas pode ser que ela esteja expressa ou não. A ação ela é emitida com valor nominal ou não. Esse é o racional. Mas toda ação tem um valor nominal e o valor nominal corresponde, né, a o valor que eu chego a partir de uma divisão. Agora vamos para um outro assunto que é espécie de ações. Antes de falar das espécies de ações, vamos voltar um pouquinho. Só para a gente fechar aqui o capital social, que eu não falei uma coisa que é importante. O capital social, resumindo, né, tem algumas regulamentações previstas na Lei 6404, que a gente está vendo. De regra geral, né, vamos voltar um pouquinho para poder fechar esse raciocínio do capital social. O capital social é definido pelos sócios. Regra geral, o capital social pode ser dinheiro, bens ou trabalho. Até aqui, tudo bem. O que eu falei para você? A Lei 6404 traz alguns regramentos, né, algumas regras específicas para a sociedade 64, né, para a sociedade anônima, 64, pela Lei 6404, sobre capital social. O que eu te falei? Falei que o estatuto vai fixar o valor do capital social. Até aí, te falei que era igual, né, o contrato social, que também fixa o capital social, era igual o requerimento do empresário individual, que também fixa o capital social. A diferença é que aqui a lei fala que tem que fixar em moeda nacional. O que eu te falei? Que o capital social aqui vai ter que ser corrigido anualmente. Essa era a preocupação da Lei 6404 com a questão de inflação. O que eu te falei? Que a lei vai ter regras específicas para a formação do capital social e do aumento e da diminuição. Aí eu falei, quando que eu posso aumentar o capital social? Eu posso aumentar quando eu corrigir ele
né, anualmente. Eu posso aumentar quando, né, eu emitir novas ações. Eu posso aumentar quando eu emitir novas as ações em razão, né, de uma conversão de um título que permitia isso, como, por exemplo, a debênture. Eu posso aumentar quando eu quiser emitir novas ações que não estavam previstas, né? Então tem as regras de aumento que a gente viu lá. E tem as regras de diminuição. Quando é que eu diminuo o capital social? Eu diminuo quando houver prejuízo. Eu diminuo quando os sócios entenderem que o capital social está sobrando. Tem muito dinheiro na empresa e eu vou tirar um pouco desse dinheiro, devolver para os sócios e vou reduzir esse capital social, certo? Então, regras de aumento e diminuição. Isso é previsão específica da Lei 6404, isso é previsão específica para a Lei de Sociedade Anônima, por isso que eu tenho que saber, certo? O que mais que eu falei para você, né? Ou vou falar que ficou faltando, né? A formação do capital social pode ser constituída de dinheiro e bens. Até aí, igual às outras empresas, eu já tinha falado. Regra geral, a formação do capital social pode ser constituída de dinheiro e bens. Inclusive de trabalho, né? Aqui na 6404 não fala nada de trabalho. Então, regra geral, na 6404 eu não tenho sócio trabalho, né? Numa sociedade simples, eu posso ter o sócio capital trabalho, né? Ou seja, eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Na 6404 não existe essa possibilidade. Ou eu vou investir dinheiro ou eu vou investir bens. Essa é a formação do capital social da 6404. Olha o artigo 7º. O capital social poderá ser formado com a contribuição de dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação, certo? Então eu não tenho, é importante, eu não tenho para as sociedades por ações o sócio que contribui apenas com trabalho. Então tem uma diferença. Ponto. Eu tenho sócio que põe dinheiro, eu tenho sócio que contribui bens. Aí ela foi bem técnica, né? Eu tenho bens que são suscetíveis de transformar em dinheiro, eu tenho bens que não são. Porque tem bens que, né, são tem valores que eu não posso transformar. Quanto vale, né, uma foto de família, né? Para mim vale 100 milhões de reais, para você não vale nada. Então eu não posso dar essa foto de família para transformar, né, para compor o capital da minha sociedade anônima. Por quê? Porque isso não tem como transformar em valor, porque isso é pessoal, né? Agora, quanto vale, né, a minha voz? Eu posso transformar, por quê? Porque eu sou um músico, eu dou show, eu sou um locutor e eu já tenho um valor ali que eu posso estimar. Quanto vale no mercado, né, um show de um músico? MPB XX, tem uma média de tanto a tanto. Então, se a minha empresa SA precisar disso, né, obviamente ela tem que precisar desse cantor, pode ser uma gravadora, né, aí eu posso incluir no capital social aquela, né, o meu direito de voz. Ou eu posso incluir bens físicos, né? Mais fácil pensar nos bens físicos. Então eu vou montar uma construtora, uma sociedade anônima. E um dos sócios já tem diversos terrenos. Então esse sócio dá como parte do pagamento do seu capital social, da sua contribuição, o quê? Aqueles terrenos. Fácil de visualizar essa hipótese, concorda comigo? Então eu tenho uma sociedade anônima, né, que é uma construtora, né, que vai construir casas para Minha Casa Minha Vida, né, para vender apartamentos ou casa, não importa. E aí um dos sócios vai dar para compor, né, ou para contribuir com a formação do capital social dessa empresa, bens. A lei diz que esses bens têm que ser suscetíveis de avaliação. Os terrenos são? São. Então o terreno pode. Aí vamos além. Qual é o grande problema? Uma SA, né, tem muitos sócios, inclusive tem sócios minoritários. Então, a avaliação desse bem, ela é pormenorizada, ela é cuidada, ela é pensada. Por quê? É diferente de eu montar uma sociedade com você. Só eu e você vamos montar uma sociedade de carros. Eu vou pegar os 3 carros que eu tenho, você vai pegar 3 e a gente vai montar uma loja de carros usados. Eu falo para você, o carro aqui vale 20 mil, outro vale 15, outro vale 30, né? Você olha lá, concorda, ok. É nós dois negociando diretamente, concorda? Imagina uma SA que vai captar dinheiro, inclusive no mercado, muitas vezes, que tem 100, 200, 300 mil, 10 mil, 100 mil investidores, né? E um grande investidor que vai ter 20% da empresa, 30% da empresa, às vezes até mais, vai entrar com esses bens. Como é que aqueles investidores minoritários vão
ter condições de saber que esse capital social está sendo incorporado por um valor justo. Concorda? Porque se o patrimônio, né, os terrenos vale R$500 mil e eu estou incorporando por 1 milhão, eu estou dando prejuízo para quem? Para os demais investidores. Certo? Então, para que isso não aconteça, a lei vai trazer todo o regramento de avaliação desses bens, que isso cai em provas, tem que ser. Né? O que diz, olha o que diz o artigo 8º, né? A avaliação será feita por peritos ou por especializada, nomeada em Assembleia Geral de Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação, com a presença dos subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação, qualquer número. Vou colocar aqui para você o artigo. Então, pensa comigo, dá para uma sociedade anônima para montar uma loja de carro com 2 sócios? Não. Por quê? Porque olha o custo que eu tenho só para avaliar esses bens, né? Eu vou ter 3 peritos, né? Cada um vai cobrar um valor, que não é barato. Eu vou ter que ter uma empresa especializada. Eu vou ter que publicar essa convocação oficial. Eu vou ter uma assembleia para decidir isso. Ou seja, a sociedade anônima, como eu já te disse, é pensada para grandes negócios. A sociedade anônima é pensada para grandes negócios. Por quê? Porque o custo de formação é muito alto. Seja pelas obrigações que os sócios vão ter que cumprir, seja pelas obrigações que a empresa vai ter que cumprir, inclusive durante o processo de formação. Veja, por exemplo, a avaliação dos bens. Então, em resumo, né, eu posso formar uma SA com bens? Posso, sem problema nenhum. Só que a lei vai se preocupar principalmente com os sócios minoritários, né, com os acionistas minoritários, e vai exigir um processo complexo de avaliação de bens. Vai exigir que eu tenha pelo menos 3 peritos, né, como empresas especializadas, que vão ser convocados pela imprensa, né, e vão ser escolhidos na primeira assembleia, chamada Assembleia, né, Geral, né, de Subscrição. Então, a Assembleia Geral de Subscrição é aquela primeira assembleia, né, de formação da sociedade anônima. Olha só o que diz a lei, né? Os peritos ou a empresa especializada deverão apresentar laudo fundamentado, né? Os peritos ou a empresa especializada deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação. Ou seja, qual foi a avaliação dos terrenos? Né? Tem vários critérios. Foi por avaliação de mercado, né, de comparação, viu o preço do metro quadrado da região? Onde é que quais os elementos que eu comparei? Ah, eu vi um terreno que estava vendendo do lado que custa X. E eu dividi pelo metro quadrado, o metro quadrado da região custa Y. Eu vi um segundo terreno, tem que comprovar isso, né? Tem que ser um laudo, né? O laudo é muito bem feito. Instruído com documentos relativos aos bens avaliados. Então vai ter certidão de ônus, no meu exemplo que é o terreno, né? Vai ter uma certidão de ônus reais, certidão de dívidas, né? Documento, fotos, que vão estarão presentes esses peritos, né, ou empresas especializadas, a assembleia para conhecer, que vai conhecer do laudo e prestar informações. Então, você pode questionar o perito, mas por que você fez assim e não fez assado? Tudo isso vai ser discutido na assembleia. Se o subscritor aceitar o valor aprovado em assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades da respectiva transmissão. Então, imagine que esse sócio que quer dar os terrenos, né, aceitou o valor, né, fizeram a avaliação e os terrenos foram avaliados em R$400 mil, e ele aceitou, ok, incorpora seus terrenos à companhia. Né? Se a Assembleia Geral não aprovar a avaliação ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de construção da companhia. Ou seja, avaliou-se em 400 mil, mas a Assembleia não concordou com o valor, não vai ter companhia, porque a companhia dependia, né, dessa incorporação. Ou ainda, se quem não aceitou foi o dono dos terrenos, também não vai ter, né, companhia e, portanto, a companhia fica sem formalização ou sem efeito, o projeto de constituição. Porque o nosso projeto dependia daqueles terrenos, entendeu? O parágrafo 4º é interessante, eu já vi cair em prova, hein? Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que tiver dado o subscritor. Então, aqui o exemplo é o seguinte: o subscritor ofereceu os bens por R$400 mil. Foi feito um laudo de avaliação que avaliou em R$500 mil. Eu posso incorporar os bens por R$500 mil? Não. Ou seja, a lei coloca um limite, né? Qual é o limite máximo? Né? O limite que a pessoa ofereceu. Ainda que eu tenha uma avaliação com valor maior, eu não posso haver, né, a
inclusão desse patrimônio com aquele valor maior. Ah, professor, mas não houve uma avaliação que dizia que o valor valia mais? Sim, só que mais uma vez a lei está protegendo as pessoas, os minoritários, e está protegendo as pessoas que não foram, né, na Assembleia Geral. Isso aqui é bem legal. Eu acho bem interessante, acho bem importante isso. Quando eu convoco uma Assembleia, né, eu informo para as pessoas que têm direito a comparecer as regras dessa Assembleia. Então imagine que você está no seu condomínio e aí tem um edital dizendo, você vai comparecer à Assembleia para decidir sobre vagas de estacionamento. Você vai comparecer à Assembleia para aprovar as contas do síndico. Você vai comparecer à Assembleia para, né, sei lá, decidir sobre a demissão ou contratação de um funcionário. Essas são as regras. Posso, né, fazer outra coisa que não é essas coisas na Assembleia? Não posso, certo? Não posso fazer isso. Isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas que não querem decidir sobre isso não vão. Concorda comigo? Então imagine, eu não tenho carro, não tenho vaga de garagem, então não tenho vaga de garagem. Me interessa decidir sobre vaga? Não. Né? Eu não estou nem aí pro porteiro. Me interessa? Não. Pode naquela assembleia aumentar a cota do condomínio? Não. Por quê? Porque se eu soubesse que fosse discutir aumento de cota, eu teria ido. Esse é o racional. Esse é o raciocínio. Certo? Vamos trazer para o nosso caso concreto. Eu olhei lá para os documentos e vi, ofereceu terreno a 400 mil reais. Eu sou um corretor de imóveis, eu trabalho com isso, eu sei que 400 mil reais o preço está justo. Aí na Assembleia apresenta uma avaliação de 500 mil reais. Eu falei, sem problema nenhum. Né? Eu até não fui porque eu sabia que podia até valer mais. Mas eu já sabia que o limite era 400 mil, nem fui. Aí eles resolvem a Assembleia aprovar por 500 mil, que era o valor, né, da avaliação, por exemplo. Percebeu aí a diferença? Então, quando você oferece por um preço, aquele é o teto. Por quê? Porque pode ser que alguém sequer vá. Por quê? Porque entende que aquele preço está justo. Então, se eu permitisse que eu tivesse uma arrematação, uma inclusão, né, uma incorporação, como diz a lei, desse patrimônio por valor superior, eu estaria o quê? Eu estaria, né, eventualmente prejudicando pessoas que sequer foram. Por quê? Porque entendiam que aquele preço era o preço teto. Então, esse parágrafo 4º é importante. Por quê? Porque ele, na prova, vai estar assim, né? No concurso, na OAB. Sei lá, na constituição de uma assembleia, na constituição de uma companhia, foram oferecidos bens pelo montante de X. Contudo, na assembleia foi apresentado laudo de avaliação e ficou comprovado, né, por laudo de avaliação, por 3 peritos, que valia 2x. Em acordo, resolveram pagar um x,5. Aí você fala, porra, se o negócio valia 2, estou pagando 1,5, estou fazendo um bom negócio, né? Concorda comigo? Esse é o raciocínio que você teria se você não conhecesse esse parágrafo. Ou se não tivesse esse raciocínio que eu te mostrei antes. Você está fazendo um bom negócio, inclusive para quem não foi, para decidir. Certo? Então, isso te leva a engano. Se você não conhece esse parágrafo ou não conhece outro raciocínio, você poderia marcar, pode ser né? A aprovação foi correta, né? Aí você, foi, né? Porque trouxe benefício, né? Mas não, né? Não foi correta. Por quê? Porque, na verdade, isso, né, não permitiu a manifestação das pessoas que não foram porque acreditava que o valor correto era aquele que foi oferecido. Deu para entender, né? Então, destaco para você aqui o parágrafo 4º, por quê? Porque ele pode te levar a erro, né? E por ele poder te levar a erro, né, ele cai em prova. Né? Tudo que leva a gente a erro, né, muitas vezes ele acaba sendo objeto de prova. Né? Porque a pessoa que não conhece a lei ou não conhece o raciocínio vai pela regra geral, vai pelo que, será que deve ser assim? Né? Deve ser assim, deu ruim, errou. Tá? Então, parágrafo 4º aqui é importante. O 9º vai tratar da transferência, né, dos bens. Ou seja, como é que eu transfiro os bens? 9º, na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferidos à companhia a título de propriedade. Ou seja, a lei já deixa claro que, independente do que foi escrito na Assembleia, né, na reunião, naquela Assembleia Geral de Subscrição, os bens se transferem para a propriedade a título de propriedade, ou seja, passam a ser de titularidade, de propriedade da companhia, né, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque isso é uma regra geral, né, isso é razoável. Olha que interessante, né?
Isso já deixa claro, né, a transferência. Outra coisa que a lei vai trabalhar sobre isso, né, para finalizar esse assunto, é a responsabilidade de quem vendeu esses bens. Imagine que esse bem tem um vício oculto, né, que ninguém identificou. Né? Aquele terreno tinha um problema de infiltração por baixo e o solo cedia. E aí depois descobriu-se que não podia fazer lá o prédio por causa disso. Isso é um problema, né, de vício oculto, que esse terreno, né, trouxe, portanto, levou prejuízo para a sociedade e, portanto, alguém tem que responder. Quem responde? A lei diz. Né, responsabilidade do subscritor. Que subscritor? Aquele que subscreveu o patrimônio com os bens. 10. A responsabilidade civil do subscritor ou do acionista que contribuíram, né, com bens para a formação do capital social é idêntica ao do vendedor. Né? Aí a gente viu, né, responsabilidade por vício oculto, né, boa-fé, tudo que você já estudou lá no direito civil. Quando a entrada constituir em créditos, o subscritor ou acionista responde pela solvência do devedor. Aqui é um outro exemplo. Imagine que eu queira ser sócio de uma empresa e eu não tenho dinheiro, mas eu tenho, por exemplo, duplicatas. Então, eu sou uma fábrica e eu vendo mercadorias para o Brasil todo. E as pessoas me pagam com duplicatas. Então, eu tenho lá 100 milhões de reais em duplicatas, que vão vencer daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, 100 dias, 120 dias. Aí eu chego para vocês, que vão ser meus sócios, e falo assim, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho aqui X reais aqui, 200 mil, 300 mil, 500 mil em duplicatas, que vão vencer em 30, 60, 90 dias. Aí vocês pensam, precisamos de um sócio desse, né, que vai investir 500 mil reais na empresa, é bastante dinheiro. E só que ele não tem o dinheiro. Mas você pensa, mas o meu negócio, na formação do meu negócio, eu vou precisar de todo o dinheiro de uma vez? Não. Imagine que eu for construir um prédio. O prédio vai demorar meses, talvez anos para ficar pronto. Ou seja, é possível que com o pagamento dessas duplicatas, né, esse dinheiro vai entrando para a empresa e para cumprindo as suas obrigações. Imagina na empresa de petróleo lá que a gente pensou, né? Eu preciso de R$ 1 bilhão. Vou gastar R$ 1 bilhão no primeiro dia? Não. Primeiro eu vou comprar um prédio, ou vou construir, depois eu vou reformar esse prédio, depois eu vou mobiliar esse prédio, depois eu vou contratar as pessoas, treinar as pessoas. Ou seja, esse processo de gasto, né, de investimento demanda tempo. Então, nada me impede que eu tenha um sócio que vá transferir créditos, né, ao longo do tempo para a empresa, e esses créditos, né, ao longo do tempo vão entrando e ele vai capitalizando a empresa, ele vai, né, investindo o que ele se comprometeu. Percebeu? E aí, sem problema nenhum. Agora, o que a lei fala é qual a responsabilidade desse cara que transferiu o crédito. Ele responde, né, pela solvência do devedor. Ou seja, se o devedor desses créditos foram transferidos não pagar, ele paga. Né? É isso que tem que ficar claro. Tá? Então, para a gente fechar, né, vou resumir para você. O que eu tenho aqui de diferente, eu tenho o capital social de uma sociedade anônima, né, ele é igual a toda empresa, é o montante de dinheiro, né, e bens que as pessoas investem numa sociedade anônima. O que a lei traz de diferente? Né? Eu tenho necessariamente de colocar bens e dinheiro, não falo de trabalho, a lei não traz essa permissão. Né? Veda a hipótese de incorporação, né, de capital com trabalho. O que mais que a lei faz diferente? A lei fala que esse dinheiro ou bens, ou montante que os sócios vão investir, tem que estar previsto no Estatuto Social. Até aqui, igual as outras, né, modelos de sociedades e de empresário individual. Eu tenho que ter ali, né, o valor fixo moeda nacional. Isso aqui é específico, é importante. Né? E esse capital social vai ser corrigido anualmente. Isso também é importante. Né? Hoje não tanto, mas ainda cai em prova, era aquela ideia de correção anual em razão da inflação que a gente trabalhou. Eu posso aumentar e reduzir esse capital? Posso. Diferente dos outros modelos societários, que isso ficava a cargo dos sócios, que eu decidi lá, isso não tem previsão legal. Aqui não, a lei traz expressamente as hipóteses de aumento e diminuição do capital social. O aumento do capital social, imagina, eu coloquei R$ 1 milhão. Daqui a um ano eu posso falar que tem 1,1 milhão? Posso. Quando? Né? Quando, por exemplo, eu aumentar em razão da correção monetária. Né? Qual outra hipótese que eu posso dizer que o capital subiu? Né? Quando eu emitir mais ações. Então, eu tinha X ações, vou ter X mais 10%. Então, meu capital subiu mais tantos por cento de ações. Qual outra hipótese? Quando eu aumento o capital social indiretamente. Quando, por exemplo, eu converto, né, títulos que permitiam o aumento do capital social, o aumento das ações. Né? Então, eu tinha documentos, debêntures, partes beneficiárias,
e esses documentos davam direito às pessoas a trocar esses documentos por ações. Se isso acontecer, né, eu estou também aumentando a quantidade de ações e indiretamente aumentando o capital social. E a última hipótese, eu aumento o capital social em razão do aumento das ações de novo, só que nos primeiros exemplos, esse aumento, né, por emissão de ações ou por convenção se dava de forma pré-estabelecida, né, ou seja, autorizada. E na última hipótese, eu não tinha essa autorização e eu tive que convocar uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para essa convocação. Que mais que eu falei para você? Né, que por ter a sociedade anônima diversos, né, sócios, a lei vai criar uma regra sobre a avaliação desses bens. Esses bens devem ser avaliados por 3 peritos ou por empresa especializada, que vai fornecer um laudo detalhado indicando as razões e os documentos que formalizam esse laudo e vai comparecer na Assembleia Geral de Subscrição para defender o seu lado, para responder perguntas, ok? Por que eu tenho isso? Porque eu tenho vários acionistas que vão participar, né, dessa empresa e, portanto, elas precisam, né, entender e concordar com o valor avaliado por esses bens. Se o valor avaliado, né, for aceito pela pessoa que ofereceu e pela Assembleia, forma essa empresa. Se não for aceito, a empresa, né, não vai acontecer. E eu destaquei para você o parágrafo 4º, que diz o seguinte, né, não vai haver, né, ou não vai poder haver a formação da empresa por valor superior ao oferecido. Ainda, a lei não fala isso, mas eu deixei isso claro para você, ainda que a avaliação seja superior ao oferecido. Né? Isso é para proteger o minoritário. Né? Imagine que ofereceu-se então por 400 mil, avaliou-se por 500. Posso pagar 500, 450 ou o valor superior ao oferecido? Não, né? Por mais que pareça que eu estou beneficiando, né, os sócios, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque isso não estava previamente estabelecido e, portanto, né, algum sócio pode não ter ido à Assembleia pensando que o limite era aquele 400. Aí a gente trouxe racional para você, e isso também cai em prova. Certo? Por fim, a gente falou, né, da transferência dos bens, que os bens transferem, né, como titularidade, e falamos da responsabilidade dos subscritores. Né? Os acionistas respondem como se fosse vendedor e quando for crédito respondem pela solvência do devedor, tá? Então, artigos aí, né, do 5º ao 10º destacado para você. A próxima aula a gente vai falar de ações, tá? Novamente, vamos falar de espécies de ações, vamos falar de ações, né, preferenciais, ações ordinárias, vamos falar de, né, preços de emissão das ações, vamos falar, né, de direitos de acionistas, para você começar